Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que não se perca nada. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento, por um instante, a ajuda do Espírito Santo de Deus a abrir o nosso coração, a nossa mente, para que esta palavra proclamada possa agora produzir muitos frutos e frutos de salvação. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 17º domingo do tempo comum. No domingo passado, quem participou da missa viu que depois que os discípulos chegaram da sua primeira experiência missionária, ele os convida para um lugar à parte solitário para que eles pudessem descansar um pouco.
E logo após chegar às margens do mar da Galileia, Jesus vai se deparar com uma grande multidão, que é esta multidão que nós acabamos de ver o relato no Evangelho de hoje. Só que neste ano litúrgico, nós estamos sendo conduzidos pelo Evangelho segundo Marcos. E agora nós vamos ficar estes próximos domingos no Evangelho de João, porque no seu discurso sobre o pão da vida, que está no capítulo 6, nós temos maiores detalhes. E, portanto, a igreja nos proporciona agora ouvir este relato segundo o evangelista João. Vamos entender o ambiente. Eles estavam no lago de Tiberíades, na região da Galileia, e de repente uma grande multidão cercava Jesus e os discípulos, porque Jesus, até chegar aqui, já havia realizado muitos milagres, muitos sinais, e aquela multidão que o acompanhava já transmitia para os outros também o que Jesus estava fazendo. E a partir desta notícia, o número de pessoas aumentava cada vez mais. Tendo esta multidão, estavam caminhando já há muitos dias. Nesta época não havia tantas possibilidades para se comprar comida, e até mesmo porque estas pessoas que vinham atrás de Jesus, na sua grande maioria, eram pessoas pobres, desprovidas de recursos materiais, e com certeza elas estavam cansadas e famintas. E no evangelho de domingo passado, como que Jesus olhava para esta multidão? Como ovelhas sem pastores. E agora ele será por excelência o pastor que conduzirá esta mesma multidão aos pastos verdejantes, na qual eles poderão se alimentar. E agora nós vamos voltar ao texto, porque ele é um texto denso e tem muita coisa a nos ensinar neste domingo. Vamos tomar o versículo 5, você que está com o texto, com a sua Bíblia. Vamos tomar agora o versículo 5 e 6. Vamos ler juntos? Levantando os olhos, E vendo uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso Para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. diante da realidade e da necessidade da multidão. Jesus agora direciona um questionamento aos seus discípulos. Primeiro momento do domingo passado foi com os discípulos: vamos para um lugar à parte. E depois o segundo momento com a multidão. Agora não será diferente. Jesus vira para eles: o que nós vamos fazer? Uma multidão tão numerosa e nós não temos condições de alimentá-los, de adquirir o pão para que eles pudessem comer. O que nós vamos fazer? O evangelista depois nos dá uma nota explicativa. Jesus já sabia o que ele iria fazer, mas agora ele precisava também com os seus discípulos perceber como é que era a fé deles. A que ponto eles estavam assimilando todas as ações e todos os ensinamentos que Jesus lhes dava. E diante desta provocação, desta pergunta, vem a intervenção
de 2 dos discípulos. Filipe, o primeiro que foi perguntado por Jesus, e depois André, que era irmão de Simão Pedro. Vamos ver agora como foi a reação destes 2 discípulos diante de um problema que precisava ser resolvido. Voltemos ao texto, no versículo 7 seguintes. Vamos ler juntos? Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Vamos parar aqui. O problema era o mesmo. Uma grande multidão que não tinha alimento. Mas a visão e a forma de lidar com o problema foi diferente. O primeiro, já numa perspectiva muito pessimista. Uma multidão de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Mesmo se nós tivéssemos 200 denários, imagine que naquela época, você ganhava 1 denário como forma de salário pelo dia trabalhado. Então a proporção do que se ganhava trabalhando era muito pequena diante da necessidade que eles precisavam para comprar os pães. E diante do pessimismo, Filipe já fecha todas as possibilidades. Não teremos condições, a multidão é muito grande, e mesmo que se nós tivéssemos 200 denários, não seria possível alimentá-la. O pessimismo que fecha as possibilidades e que dá a sentença final. O próximo discípulo, André, ele já foi mais otimista. Ele olhou para a realidade e de repente se deparou com uma criança, com um menino, que tinha 5 pães e 2 peixes. E disse para Jesus: olha, nós temos aqui esta criança, 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para esta multidão? Por que é importante nós pararmos aqui? Porque esta forma de agir destes 2 discípulos tem muito a nos dizer. Nos provoquemos. Em quantos momentos da nossa vida nos deparamos com os problemas e já damos a sentença motivados pelo nosso pessimismo? Já não tem mais jeito, não é possível fazer, nós não temos condições, o problema é muito grande, as nossas realidades são muito pequenas e frágeis. Então damos a sentença dizendo: está tudo acabado. E algo tem me chamado a atenção nestes últimos tempos, e agora aguçado com o período da pandemia, o quanto estamos sendo doutrinados por um pensamento que é pessimista, de já não encontrarmos esperança nas coisas, nas pessoas, nas situações, e querendo dar respostas rápidas, querendo ter resultados imediatos, e não nos abrindo a uma nova possibilidade que seja alimentada pela esperança. Irmão, irmã, não deixe com que o seu pessimismo te domine. Não deixe com que o seu pessimismo te roube a esperança de olhar para a realidade, por mais difícil que ela seja, e abrir-te uma nova possibilidade de superação deste mesmo problema.
O segundo discípulo, André, vê uma possibilidade mais animadora. Não dá uma sentença última como Felipe. Não desanima no primeiro momento da dificuldade, mas aponta para Jesus um elemento que pode colaborar. Uma criança com 5 pães e 2 peixes. Os padres de um período muito importante da teologia e da história da igreja, que nós chamamos de patrística, traz uma explicação muito interessante para estes 7 elementos: 5 pães e 2 peixes. A patrística diz o seguinte, que os 2 peixes simbolizam os 2 sacramentos de purificação. O peixe vive onde? Na água. Então, o batismo e a confissão. Sacramentos estes que nos lavam do nosso pecado e que nos dá uma linda e bela condição, a condição de filhos amados de Deus que somos. E depois os 5 pães, que são feitos de cevada, de farinha, de trigo, dos elementos da terra, simbolizam os outros 5 sacramentos. E totalizando, nós temos quantos elementos? 7. 5 pães e 2 peixes. Trazendo aqui a prefiguração dos 7 sacramentos que alimenta, que nutre, que fortalece, que enche de esperança, de vida e vigor o cristão. Por isso Jesus utilizará destes elementos para realizar o seu milagre. E outra coisa importante: quando tudo quiser te cegar e te convencer que aquelas realidades já não têm mais jeito, entenda que para Jesus tudo é possível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele tudo pode fazer. E é desta esperança que nós devemos nos alimentar a cada dia. Por isso que a igreja nos nutre com os divinos sacramentos, principalmente a Eucaristia que recebemos em cada missa. Pela palavra ouvida, que se torna alimento para nós também. E este menino vai pegar o pouco que ele tinha, diante da grande necessidade, e vai colocar onde? Nas mãos de Jesus. Vamos ver o que vai acontecer agora? Vamos para o versículo 10 e 11. Vamos ler juntos? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 pessoas. Jesus tomou os pães, deu graças e o distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Olha que interessante. 5 pães e 2 peixes, muito pouco, porque era uma multidão de quase 15.000 pessoas. Se cada homem, que eram 5.000, tivesse a sua esposa e um filho, 15.000 pessoas. Aquele menino generoso pegou o que tinha e colocou nas mãos de Jesus. Soube partilhar. E pode ser que se nós estivéssemos no lugar do menino, e olha que interessante, se fosse um adulto, pode ser que não daria para Jesus o pouco que tinha. Mas uma criança sim, sinal da pureza,
da singeleza, da confiança. Por isso, uma criança e não um adulto. Coloca nas mãos de Jesus. A confiança e a esperança de ofertar o pouco que tinha nas mãos de Jesus faz com que o milagre da multiplicação aconteça. E aqui está a chave de leitura do Evangelho de hoje. Permitir com que esta palavra nos alcance, que ela nos dê um coração puro de criança, para que diante das nossas necessidades, das realidades que nos cercam, e muitas delas desafiadoras, como tem sido a da pandemia, de olhar para o embornal, para a capanguinha da nossa vida, e pegar o pouco que temos e confiar nas mãos de quem? De Jesus. Porque o pouco na sua capanga sempre será pouco, mas o seu pouco nas mãos de Jesus sempre se multiplicará, sempre se tornará abundante. E o nosso coração tem sede de abundância, a nossa alma tem sede daquilo que é múltiplo, daquilo que é abundante, daquilo que é pleno. E aqui o Evangelho não traz apenas uma realidade imediata da fome da barriga que será suprida, mas o Evangelho aqui fala da fome do coração. O Evangelho aqui nos remete à fome que cada alma humana tem, a sede que temos de algo que vai nos saciar, que vai nos plenificar, que vai nos totalizar. E é disso que precisamos em tempos tão difíceis como esse. Como se deu a pedagogia do milagre, que aqui no Evangelho de João é chamado de sinal, porque tem uma densidade teológica mais profunda, mais completa. Jesus não rejeita o pouco que temos. Ele toma nas suas mãos os pães. E aqui ele faz um rito que já prefigura a instituição da Eucaristia. Tomar o pão, dar graças e depois distribuí-los aos seus discípulos e, consequentemente, à multidão. Todas as vezes que nós celebramos a missa, na hora da Eucaristia, da liturgia eucarística, o padre repete esta mesma ação de Jesus. Inclusive nós ouvimos este memorial em toda a missa que nós participamos. Ele tomou o pão, deu graças, partiu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo entregue por vós. Vai ter o milagre físico que sacia a fome da barriga da multidão? Terá. Mas aqui Jesus já aponta para um milagre muito maior, que além de alcançar a barriga, quer alcançar a alma, quer alcançar o coração, quer alcançar a nossa existência, quer alcançar a totalidade de quem nós somos. E a palavra Eucaristia vem do grego, que significa ação de graças. Por isso, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. Diante do nosso pessimismo,
como o de Filipe, o que o Evangelho nos aponta como caminho? Gratidão. Jesus não ficou reclamando. Essa multidão, e agora vocês têm a capacidade de me dar só 5 pães? Não. A atitude de Jesus ao receber os 5 pães e os 2 peixes foi de dar graças, de louvar, de bendizer e de agradecer ao Divino Pai Eterno. E a gratidão faz com que a multiplicação aconteça. Irmão, irmã, todas as vezes que você estiver reclamando demais, muito ingrato com tudo que está à sua volta, descontente com todas as realidades, permita com que a gratidão te alcance e transforme estas mesmas realidades, para que você também experimente o milagre e o sinal que Jesus quer realizar na sua vida. Saiamos do pessimismo, da murmúria e da reclamação, e caminhemos para o louvor, para a gratidão, para a Eucaristia, para a ação de graças. Diante das pequenas coisas, agradecermos. E a partir do momento que vocês exercitarem esta realidade da gratidão, vocês vão ver quantas multiplicações acontecerão. Quantos milagres acontecerão na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu caminho de fé? Porque enquanto o pessimismo bate o martelo, fecha a porta e dá a última sentença, a gratidão faz o contrário. A gratidão abre as portas. A gratidão permite com que o fluxo da vida entre. A gratidão possibilita com que o milagre aconteça, com que a multiplicação aconteça. E a partir do momento que Jesus toma o pão, dá graças, ele distribui. Distribui para toda a multidão, colocando-a sentada. É muito interessante esse detalhe, porque Jesus aqui preza sempre pela ordem. Nos momentos que ele tem com a multidão, ele não permite que vire a casa da mãe Joana, como nos diversos eventos que a gente vê aí, pelo mundo afora, cada um querendo gritar, correr na frente, pegar primeiro do que o outro, lucrar mais em cima do outro, sem se preocupar com quem está lá no final da fila. Não, Jesus põe ordem na multidão. Todo mundo sentado nos seus devidos lugares. Não tinha cadeira, mas tinha relva. Era um grande descampado verde, eles estavam no monte. E naquele momento, havendo a multiplicação, ele distribuiu a todos quanto queriam. Este sinal que acontece agora, fruto do milagre de Jesus, nos fala da sua abundância e da sua fartura. Tudo aquilo que Deus põe a mão, e aqui Deus põe a mão através das mãos do seu Filho Jesus, que tomou os pães e os peixes das mãos de uma criança, se multiplica e se torna abundante. O nosso Deus é o Deus da fartura, é o Deus da abundância, é o Deus da bênção, é o Deus da graça. E por que é importante nós falarmos isso? Para que a nossa mesquinhez, para que a nossa ridicagem, como diz os goianos, não nos impeça de experimentarmos a fartura de Deus. Eu nunca morei na roça, mas eu vim de uma família da roça.
E o que me chamava mais atenção, quando a gente ainda tinha mais os hábitos da roça, era a fartura e a partilha. Chegava numa casa de um tio que matava vaca, todo mundo comia carne até falar, chega no final, na hora que ia embora, todo mundo levava uma sacolinha de carne. Reunia na casa de um parente, época do milho, para fazer pamonha, todo mundo comia pamonha o dia inteiro. No final ainda levava uma sacolinha de pamonha para comer no outro dia cedo. E assim, tantos outros exemplos que muitos de vocês também já experimentaram na sua história. Nós tínhamos condições muito mais difíceis do que temos hoje. As famílias eram muito mais simples e muito mais pobres do que são hoje, porém elas eram muito mais farturentas e abundantes do que somos hoje. Então, olhar para esta palavra e permitir com que ela caia no nosso coração, é nos abrir a uma nova forma de agir, que mude a realidade atual que estamos vivendo. Porque hoje, de repente, já não queremos receber ninguém na nossa casa, nenhum parente, nenhum amigo, e quando recebemos, colocamos já a vassoura atrás da porta, doidos para que aquela pessoa vá embora, porque está me dando trabalho demais, está ocupando o meu tempo, está tirando o meu sono da beleza, está me impedindo de fazer as outras atividades que eu tenho, e de repente já não somos mais capazes nem de oferecer um café. Olha, gente, os sintomas do nosso tempo, e todos estes sintomas nos pedem uma conversão de olharmos para esta palavra que hoje quer nos inserir no milagre, no sinal, na abundância, na bênção e na graça de Deus, para que tudo seja multiplicado, para que a nossa fé seja multiplicada, para que a nossa casa, para que a bênção que hoje seja derramada sobre nós se multiplique, para que o alimento da nossa mesa se multiplique e nós sejamos capazes também de partilhar com os demais, principalmente com aqueles que precisam. Depois do milagre, vamos ver o que vai acontecer agora. Versículo 12 e 13. Vamos ler juntos esses dois versículos? Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Vamos parar aqui. Todos ficaram o quê? Todos ficaram o quê? Satisfeitos. O que Deus faz na nossa vida por meio de Jesus, realiza o que em nós? Satisfação. Eles ficaram satisfeitos. Se eu perguntar aqui, quem quer ter uma vida satisfeita? Tem alguém aqui na igreja? Levante a mão, além do padre. Todos nós. O nosso coração tem fome desta satisfação. E é disso que a palavra hoje está nos falando. Jesus é o único que pode nos satisfazer. Por isso se faz gente como nós. Por isso que se faz alimento para nos saciar. Por isso que se perpetua na Eucaristia como um grande banquete farto e abundante que nunca mais terá fim. Todos ficaram satisfeitos. E aí Jesus dá um comando. Para quem? Para os discípulos. Para que eles recolhessem todos os pedaços que sobraram, para que nada se perdesse. Gente, eu fico imaginando a cena, principalmente de Filipe, que no primeiro momento já tinha dado a sentença para Jesus, falando assim: olha a multidão,
nem se nós tivéssemos uma grande quantia de dinheiro, nos seria possível comprar pães para alimentar tanta gente. E agora terem que pegar os cestos para recolherem tudo que sobrou. Um caminho de conversão que eles precisavam viver para compreender e para acreditar em Jesus. Olha que interessante. Mesmo diante do pessimismo dos discípulos, Jesus não deixa de fazer o milagre. Mas ele faz o milagre para que os pessimistas se convertam. Ele não castiga, ele não priva aqueles que não viam possibilidade de solução do problema. Mas ele realiza o milagre com estas pessoas para que elas saiam da incredulidade para a fé. Para que elas saiam do pessimismo para o otimismo. Que elas saiam da ingratidão para a gratidão. Encher os cestos daquilo que sobrou. Além da multidão ficar satisfeita, tiveram uma grande sobra. Toda bênção, fruto da partilha, minha gente, é abundante e sobra. Então, se nós queremos abundância na vida, o que é que precisamos? Do que a palavra hoje está nos ensinando. Se nós queremos a multiplicação daquilo que vai nos satisfazer e que ainda vai sobrar para ser partilhada com os demais, aqui está o caminho. E o que sobrou foi tanto que Jesus pede a eles: recolham os pedaços, e isso foi capaz de encher 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Duas perspectivas aqui: a quantidade de balaios. Eu sempre tenho dito nas pregações que tudo que vem no Evangelho tem um sentido, tem um significado, tem uma teologia. Há 3 domingos atrás, eu lhes disse, quando Jesus escolheu 12 discípulos, que isso remetia às 12 tribos de Israel. Então, o Antigo Testamento era organizado e foi constituído por 12 tribos. E a partir de Jesus, o novo povo de Deus já não seria organizado e constituído por tribos, mas seria edificado e alicerçado sobre as 12 colunas dos apóstolos. Este novo povo constituído sobre os apóstolos será alimentado por estes com o pão da vida, que é o próprio Cristo, abundante e que é capaz de chegar a todas as pessoas. Por isso que eles recolheram quantos cestos? 12. Olha para vocês verem, tudo tem um sentido, um significado. E recolher para quê? Para evitar o desperdício. O que Deus dá não pode ser desperdiçado. E quando eu preparava esta pregação, ela me incomodou muito quando eu cheguei nessa parte do Evangelho. Porque uma outra realidade que nós vivemos com muita normalidade é a do desperdício. Vamos olhar para as nossas cozinhas, vamos olhar para as nossas geladeiras, vamos olhar
para a nossa despensa do supermercado? Você já observou em uma semana o quanto de comida que você faz, comida gostosa, comida bem feita, que vai para o lixo? E você já observou nos noticiários a multidão de pessoas que vão para a porta de um açougue esperar osso de costela? E de repente você jogando comida fora e reclamando, enquanto tantos estão na porta de um açougue esperando osso de costela. Esse evangelho é atual para nós hoje, gente? É muito atual. O milagre acontecendo na sua vida, a abundância, comida todos os dias, comida boa e gostosa, mas vivendo como se tivesse na escassez, reclamando e murmurando. E por que que está assim? Porque ainda não está vivendo a palavra. E esta palavra, sendo uma palavra de conversão, precisa nos ensinar que o fruto da abundância é para partilha, é para ajudar quem está precisando. Aqui na nossa paróquia, toda quinta-feira, tem o grupo da sopa. A equipe vem para cá, faz 300 marmitas e depois vai para os bairros pobres de Senador Canedo levar a muitas famílias que não têm o que comer. E quando chega numa casa que tem crianças principalmente, estes que participam do milagre também, são os primeiros a brilharem os seus olhos, a abrirem um sorriso e correr atrás de uma marmita de sopa, porque de repente não tiveram nada para comer naquele dia. Gente, vamos mudar o nosso jeito de pensar. Vamos permitir com que essa palavra hoje nos transforme. Vamos deixar com que ela mude o nosso jeito de ser, de falar, de pensar e de agir. Porque aquilo que sobrou, e que sobrou com uma abundância, era para continuar a ser partilhado. Então, a partir do momento que você na sua casa tem o milagre da abundância, da despensa sempre cheia, da geladeira com as comidas que são feitas, e se você tem esta abundância, aprenda a partilhar com aqueles que nada têm. E o Papa Francisco disse uma frase que nos pesa a consciência: toda comida que eu jogo fora na minha casa, eu estou roubando da mesa do pobre, que nada tem para comer. O nosso desperdício é aquilo que está faltando na mesa do outro, que nada tem para comer. Então Jesus não deixa com que o desperdício aconteça. Manda os seus discípulos recolherem os pedaços e encherem 12 cestos com a sobra dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Mas agora o desfecho final com a multidão também não foi dos melhores. Vamos encerrar o texto agora? Olha lá, versículo 14 e 15. Vamos ler juntos? Para nós encerrarmos. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte.
Toda aquela multidão, em sua grande maioria, eram judeus. E sendo judeus, eram alimentados por uma expectativa que se chamava messiânica. O povo de Israel esperava um Messias, que seria um rei político, que faria de Israel a maior nação de todas, em relação a todas as outras. Então, a partir do momento que eles viram Jesus curando os doentes, Jesus expulsando os demônios e Jesus multiplicando o pão, o que a multidão vai dizer? Ah, ele é o profeta que nós esperávamos há tanto tempo. Vamos aclamá-lo como nosso Messias e vamos coroá-lo como nosso rei político, porque a partir do momento que a gente tem um rei que enche a nossa barriga todo dia, nós vamos precisar de mais alguma coisa? De jeito nenhum. Vamos levá-lo para Jerusalém e vamos aclamá-lo como nosso rei. E aí Jesus deixa aquele povo, Jesus deixa aquela multidão e vai para um lugar sozinho e solitário, porque esta não era a sua missão. Momentânea, materialista, somente para encher a barriga. A sua missão não era política, mas a sua missão era estabelecer o reino de Deus no meio da humanidade. E vocês vão ver que a partir desta situação, Jesus mudará completamente o jeito de falar e de agir com os discípulos e com a multidão, porque eles ainda não entendiam quem era Jesus. E pedir de Jesus o que Jesus não tinha para dar, faz com que Jesus se afaste da multidão. E agora vem uma pergunta doída para mim e para você, diante desta palavra. Quantas vezes o nosso jeito pediu um Jesus que se afastou de nós, por querermos um Jesus que não é o Jesus, Filho do Divino Pai Eterno? Essa pergunta é doída, não é, gente? Quantas vezes Jesus já se afastou de mim, por querer um Jesus que não é o Jesus do Evangelho? Por querer um Jesus político, um Jesus imediatista, um Jesus milagreiro, um Jesus que resolva todos os problemas a toda hora que eu mando, por não querer receber o Jesus de verdade, que mais do que resolver problema político e social, quer se dar inteiramente a nós, entregando o seu corpo, entregando a sua vida, o alimento para nos alimentar. Irmão, uma reta compreensão de quem é Jesus e um reto entendimento da sua ação perpetua a sua presença junto de nós. Por isso que nessa missa nós gastamos tempo com a palavra, porque nós precisamos entendê-la. Por isso que nesta missa nós gastamos tempo com o Evangelho para esmiuçá-lo, para beber desta fonte divina, porque é neste exercício que fazemos a cada domingo, que nos habilita a abrir o entendimento para conhecê-lo, e conhecendo, desejá-lo, e desejando-o, teremos ao nosso lado, da melhor forma, da maneira certa. Irmão, irmã, não queira com que o seu jeito de agir, de pensar e de ser, afaste Jesus da sua vida. Pelo contrário, se abra ao movimento novo, que hoje o Evangelho está te propondo,
para que Ele esteja sempre ao seu lado, sendo o seu pão, sendo o seu alimento, sendo o seu sustento, sendo a sua segurança, sendo a sua confiança. Porque diante da nossa fome, Ele vem como alimento. Diante da nossa sede, Ele vem como bebida. Diante do nosso pessimismo, Ele vem como otimismo. Diante da nossa murmuração, Ele vem como graça. E é isso que hoje precisamos. Então vamos encerrar pedindo isto. Por um instante, feche os seus olhos, incline a sua cabeça. E imagine agora você no meio desta multidão. Visualize o mar da Galileia. Se sente junto com os demais nesta relva. Veja agora essa criança entregando os 5 pães e os 2 peixes para Jesus. Deixe Jesus perto de você agora, tomar estes pães. Se coloque no lugar desta criança e olhe para a capanguinha da sua vida e tire os seus 5 pães e os seus 2 peixes. E olhando para Jesus agora, veja Ele partindo os pães que você dá a Ele. Sinta Jesus agradecendo pelo pouco que você ofertou. E agora, abra suas mãos para acolher o que Jesus vai te dar. O pão da multiplicação, o pão da Eucaristia, o pão do louvor, o pão da bênção, o pão da fartura. Experimente este milagre agora na sua vida, pois Ele é o pão do céu, o pão descido do céu para saciar a fome do nosso coração. Jesus, neste nome há poder. Jesus, neste nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. Jesus, neste nome há poder. Jesus, neste nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível a mim Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar.